generalizar experiências pessoais e coletivas tão variadas, carregadas das emoções mais diversas. A indignação com a miséria, a humilhação, os abusos, a esperança de melhorar de vida, a ansiedade ante o desconhecido, o medo. Na sequência, as tensões da chegada, a busca por um lugar para morar, um trabalho. Em muitos casos, as redes originais da comunidade rural recompõem-se na cidade, ao menos parcialmente. Quem chega primeiro e consegue fixar-se atua como desbravador, que prepara o caminho para familiares, antigos vizinhos e amigos, nós sabemos. Informa, acolhe, orienta, faz as mediações, ajuda os parceiros. Outros chegam ao Deus dará, sem eira nem beira, acomodam-se aqui e ali, dormem em qualquer lugar, comem o que for possível, aceitam o que aparecer. Entre esses dois enredos opostos há uma infinidade de tramas possíveis. Não houve apenas uma rota e um destino. As dinâmicas adaptativas foram as mais diversas, de acordo com cada contexto, e a capacidade dos indivíduos, seja de costurar as teias de relações pessoais, seja de descobrir ocupações que garantissem a sobrevivência. Não obstante todas essas ponderações acerca do erro da generalização, é razoável supor algumas características comuns. Enxotados do campo, o pai, o filho, a mãe, a família inteira, de uma vez ou por etapas, depositados nos vãos das cidades despreparados para abrigar o migrante, o cristal partiu-se em mil pedaços. Ergueram barracos que eram ruínas prematuras, prematuramente envelheceram sob a pressão extrema de mudanças radicais. O esforço de adaptação nada tem de simples. Seria um erro pensar o processo adaptativo supondo o sujeito do conhecimento ante dois objetos diferentes: a vida anterior, plenamente codificada, e a vida urbana a mapear. Bastaria um exercício cognitivo e a troca da enxada pelo carrinho de cimento. Se fosse tão simples, a migração corresponderia à disciplina do aprendizado e à força de vontade. Cumpriria ao migrante apenas alterar seus conceitos para que a novidade da vida na cidade correspondesse a novas categorias. Essa via analítica está errada. Nela perde-se o essencial. Além da brutalidade, da pauperização que marcou esse processo, quem sofre o impacto mais radical nesse processo de transformação é o próprio sujeito. Ele não é o mesmo nos dois cenários. Os objetos mudam, é verdade, mas o sujeito tampouco permanece imóvel. Ele perde o chão, literalmente. Não era seu conhecimento que lhe dizia o que era a sua vida antes da grande viagem, era a sua vida antes da migração que lhe dizia o que ele era. Dessa vida anterior faziam parte muitos ingredientes: a comunidade, a família, o trabalho, a terra, a paisagem, as crenças, os valores, a temporalidade do mundo rural, o ambiente natural, com seus ritmos e sobressaltos. Diz Carlos Drummond de Andrade no poema Confidência do Itabirano: há alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira, por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento ao que na vida é porosidade e comunicação. Em 1902, quando nasceu o poeta, Itabira não era exemplo da configuração urbana que seria típica do século XX, mas tampouco era estritamente rural. Alcançara o status de cidade em meados do século XIX e sua economia girava em torno de fábricas de tecido e fundições de ferro, além de atividades rurais. De todo modo, o que afirma o poeta vale indistintamente para o campo e a cidade. O poema ilumina o vínculo orgânico entre o meio e o indivíduo. O eu lírico, o lugar literário do sujeito, constrói-se nesse amálgama entre o ferro e o homem, graças à mediação metonímica da memória. João Cabral de Melo Neto, em O Cão Sem Plumas, radicaliza a percepção da simbiose. Na paisagem do rio, difícil é saber onde começa o rio, onde a lama começa no rio, onde a terra começa da lama, onde o homem, onde a pele começa da lama, onde começa o homem naquele homem. É verdade que nem sempre a vida rural se realiza como experiência agregadora e razoavelmente harmônica entre os iguais, entre os trabalhadores e suas famílias, sem mencionar as relações opressivas com os desiguais,
porque essas são presentes. No caso extremo em que a seca expulsa os homens da terra, dá-se a circunstância trágica em que os expulsa da terra dos homens, degradando os laços sociais. Cito: vivia longe dos homens, só se dava bem com animais. Os seus pés duros quebravam espinhos e não sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se com o cavalo, grudava-se a ele, e falava uma linguagem cantada, monossilábica e cultural, que o companheiro entendia. A pé não se aguentava bem. Pendia para um lado, para o outro, cambaio, torto e feio. Às vezes utilizava nas relações com as pessoas a mesma língua com que se dirigia aos brutos, exclamações, onomatopeias. Na verdade, falava pouco. Admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade. Tentava reproduzir algumas, em vão, mas sabia que eram inúteis e talvez perigosas. Graciliano Ramos, Vidas Secas. Para o bem, para o mal, a imersão do sujeito em seu cosmos é reiterada por Drummond, Cabral e Graciliano. O sujeito se identifica com a paisagem como seu espelho e a espelha em si. O cosmos mergulha no coração humano e esculpe a personalidade do protagonista, subtraindo-lhe as palavras para lhe conferir um poder de expressão superior, pleno, não mediatizado e irrepresentável. A eloquência narrativa brota da voz mais árida. O silêncio de Fabiano, por exemplo. Graciliano Ramos, em Vidas Secas, descreve a fusão entre a natureza, os animais e o personagem humano. A secura de Graciliano flagra em seu personagem, Fabiano, que era também a sua, na economia das palavras e na precisão fria dos relatos fabricados, com a mesma aversão aos adjetivos, que foi a marca de outro nordestino, João Cabral, a mesma secura que se transmitiu a Macabeia, versão feminina imigrante de Fabiano. O texto de Clarice Lispector é áspero, cito: mas uma coisa descobriu inquieta, já não sabia mais ter tido pai e mãe, tinha esquecido o sabor. E se pensava melhor, dizia que havia brotado da terra do sertão em cogumelo, logo mofado. Ela falava assim, mas era extremamente muda. A hora da estrela, em Clarice Lispector. Em Clarice e Graciliano, a simbiose da natureza aparece associada ao mutismo dos personagens. Carentes de comunicação, soam com uma voz universal que sintetiza a comunhão com a terra e, pela escassez material, parecem fartar-se no prodígio da linguagem cósmica. São eles mesmos a expressão do seu mundo de origem, que lhes nega o privilégio da fartura e do acolhimento generoso, mas lhes faculta o acesso a uma intimidade preciosa como essencial. Reitero com ênfase o seguinte: não me passa pela cabeça, nem remotamente, a hipótese de tomar Fabiano e Macabeia como modelos dos homens e das mulheres que migraram do meio rural para o meio urbano a partir dos anos 50. Ambos evocam experiências de limite particularmente dolorosas. São personagens literariamente luminosos, mas correspondem a imagens sombrias, atrofiadas, afásicas, desidratadas, reduzidas ao pó de trajetórias desumanizantes. Na realidade brasileira, os itinerários foram múltiplos, não é demais repetir. Muitos migrantes venceram privações e desafios e redefiniram sua travessia como libertação. Lula, Luiz Inácio da Silva, migrante que virou presidente e herói nacional, viria a ser o ícone da afluência em todos os planos da existência. Para que não se fixe numa imagem unilateralmente negativa, insisto que muitos viveram suas dificuldades, experimentaram as asperezas dos desencontros, mas teceram outras redes sociais, e o declínio redimiu-se em ascensão, pelo menos como promessa herdada por filhos e netos. Da grande viagem brotaram talentos, muita loquacidade, riqueza expressiva, humildade exuberante. Portanto, o que importa na seleção de poemas e passagens literárias é a revelação da profundidade orgânica do vínculo entre o homem e seu lugar, a mulher e seu território. Sublinhando esse ponto específico, desejo chamar a atenção para a magnitude do processo que mudou milhões de pessoas no Brasil. O ferro de que é feita a alma do eu lírico, o rio que deságua homens, o chão e o cavalo entrosados com
corpo do vaqueiro Fabiano e a mulher cogumelo que brota da terra encerram uma sabedoria que deve guiar a interpretação das migrações. Eis o que nos ensina: nós, seres humanos, não moramos em um lugar. Nem mesmo basta dizer que somos parte de um lugar. Somos, em parte, esse lugar. Admitindo equivale a reconhecer que a migração em grande escala corresponde a um deslocamento de placas tectônicas da sociedade brasileira. Esse evento está longe de haver esgotado seus efeitos. Em certa medida, os homens e as mulheres que migraram viajaram para longe de si mesmos, afastaram-se do que foram, perderam-se de si. Na cidade, lançaram-se à aventura radical de inventar um novo sujeito, um personagem para si mesmos, um indivíduo que pudessem passar a habitar, habitando a cidade, um lugar inteiramente outro. A estranheza sendo intensificada por envolver tanto as relações do sujeito consigo mesmo, quanto as relações do sujeito com um novo universo social, a nova linguagem, a nova forma de vida. Escreveu-se sobre isso copiosamente e com muita cuidade. Menciono a título, apenas de exemplo, nosso mestre José de Souza Martins. Esse fenômeno complexo e doloroso foi cantado em prosa e verso. Ainda assim é preciso retornar a ele, tanto quanto o próprio tema da volta ronda o imaginário dessa odisseia nacional. O país elegeu o seu Ulisses, herói da longa travessia, Lula, personagem histórico-cultural, e ele não pode ser decifrado fora desse contexto. Tim Ingold é o antropólogo que talvez tenha escrito mais extensivo e profundamente sobre essa matéria. Contrário à supremacia ocidental da forma sobre o processo, ele adota a perspectiva do morar, por oposição